Vou começar sem microfone, já que não está chovendo. E aí, se por acaso começar a chover, eu utilizo o microfone. Lucas capítulo 8, versos 4 a 15. Normalmente, nos 2 últimos anos a gente fez no mês de janeiro uma série de pregações. Eu costumo pregar em série, né? Nós pegamos um assunto, vamos dizer assim, maior, e eu vou tratando ele em detalhes. O ano passado foi praticamente um ano inteiro sobre casamento. E normalmente em janeiro eu prego uma série que nós damos o nome de Ano Novo com Jesus, né? Tratamos de assuntos que relacionam a como nós vivemos com Jesus no ano que está começando. Nas 2 últimas semanas eu falei como viver em 2024, né? Falamos sobre oração, planejamento, confiança em Deus, né? Descanso. E na semana passada eu falei sobre viver o ano de 2024 debaixo do Evangelho. Eu disse que só existe 2 formas de viver 2024 e toda a nossa vida nessa terra, que é ou debaixo da ira de Deus ou debaixo do Evangelho, né? E o meu apelo a semana passada foi para que você creia em Cristo, no Evangelho de Jesus, para que viva debaixo do Evangelho, debaixo da graça, com Jesus e seja livre da ira de Deus, né? Ontem eu fiz um perfil lá no Spotify, então eu vou lançar as pregações lá, porque eu sempre encorajo os irmãos a estar ouvindo, né, novamente a pregação, tanto para fixar melhor, né? Eu costumo fazer isso com as pregações que eu ouço, quanto também, às vezes, até com as nossas crianças, ou uma coisa ou outra, às vezes, nos distrai, né? Então a gente tendo a gravação, é por isso também que nós gravamos aqui nessa transmissão, para que a gente possa ouvir novamente, meditar, até porque temos um culto só por semana, né? Durante a semana, só no domingo. Então, para que a gente possa não só ouvir a pregação, mas digerir ela, né? E poder ouvi-la e pôr em prática, né? Que é o propósito final. Então, nas próximas semanas, o que eu vou fazer? Nas próximas semanas eu vou pregar nessa mesma passagem, eu vou pregar essa parábola que é a chamada parábola do semeador. Eu vou pegar essa parábola que nós vamos ler agora. Nas próximas 4 semanas eu vou dedicar as pregações para tratar os detalhes dela. Você vai ler, você vai entender por quê. E aí eu vou dedicar cada pregação para tratar de detalhes dessa pregação. E eu creio que essa parábola nos ajuda a também aprender um pouco mais sobre como caminhar com Jesus, né? E como caminhar através da palavra de Deus. O tema de hoje é: em 2024, resista ao diabo. E você vai entender por que o tema é esse. Em 2024, resista ao diabo. Lucas capítulo 8, versos 4 a 15, diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra
são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Vamos orar mais uma vez e ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações nessa tarde, nessa noite. Que possamos, através dessa parábola, nas próximas semanas, Senhor, aprender um pouco mais a caminhar com o Senhor, não só no ano de 2024, mas por toda a nossa vida nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Jesus, ele ensinava por parábolas, ele pregava, né? E ele não só pregava, como ele, vez ou outra, contava parábolas. Por que ele fazia isso? Porque as parábolas são histórias que ilustram o ensinamento dele e que normalmente Jesus usa parábolas que tratam de coisas da vida. Aqui ele está falando, por exemplo, de um semeador, né? De como que, talvez nós que já nascemos na cidade, talvez a gente não tenha a assimilação tão grande, mas lembre-se que na época de Jesus aqui, vamos dizer assim, a renda das famílias, ou seja, as famílias giravam, a vida era girada em torno da agricultura, né? Hoje tudo é girado em torno das empresas, né, de fábricas e tudo mais. Mas na época a vida das pessoas girava em torno da agricultura, do plantar, regar, colher, vender e tudo mais. Então Jesus usa parábolas, coisas do dia a dia, coisas da vida, para facilitar o entendimento das pessoas a respeito do que ele queria ensinar, a respeito de Deus e da vida eterna. E ele aqui reúne as pessoas de várias cidades, e ele conta a parábola do semeador, onde ele diz: um semeador saiu a semear, parte das sementes que ele saiu para semear caiu no meio do caminho, e aí veio as aves e comeram, outras caiu em meio às rochas, mas como não tinha profundidade, não tinha umidade, ela logo cresceu a semente. Mas como não criou raiz, com o tempo ela secou e morreu. Outras, ele disse, caiu no meio de espinhos e ela até germinou, mas à medida em que ela tentou crescer, ela foi sufocada pelos espinhos e também não deu frutos. E a quarta parte das sementes caiu numa terra boa, que gerou frutos, que criou raízes, cresceu e gerou frutos a 30, 60 e 100 vezes mais, como ele diz nos outros evangelhos também. Vou ir direto ao ponto. Jesus, você vai encontrar essa parábola, se não me falha a memória, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Não me lembro agora se em João também está me falhando a memória. Mas você vai ver que é a mesma parábola com alguns detalhes diferentes. Por que tem detalhes diferentes nos evangelhos? E às vezes as pessoas acham que é contradição. É porque cada evangelho foi escrito por uma pessoa. E Jesus ensinou e pregou durante 3 anos nessa terra. Um pouco mais de 3 anos. Então, com certeza, ele não ensinou essa parábola uma única vez. Ele ensinou essa parábola, assim como as outras, várias vezes. Daí vem que talvez ele não usou exatamente as mesmas palavras. Você já contou a mesma história? Algum caso, e que você sempre muda alguma coisinha? Tem até aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, com certeza Jesus não contou exatamente da mesma forma, e também os discípulos também na hora de escrever não se lembraram exatamente da mesma forma. Então tem essas diferenças entre as histórias, mas nada impede de nós pegarmos a lição principal do que Jesus estava ensinando. Se você ler as histórias dos vários evangelhos, você vai ver que basicamente a história é a mesma. Mas indo direto ao ponto, Jesus conta essa parábola, a maioria das pessoas não entende, nem os seus 12 discípulos entenderam o que significava. Jesus, qual que é a moral da história, né? Porque com frequência Jesus também contava uma parábola, mas não explicava para as pessoas. Mas nesse caso, os seus 12 discípulos, quando estavam sozinhos com ele, muito provavelmente no final do dia, perguntaram para ele: Senhor, nós também não entendemos. Nos explica aí o que o Senhor quis dizer com essa parábola. E aí a Bíblia diz que Jesus fala assim: para vocês eu explico. E aí eu não vou entrar nos detalhes do porquê, porque daria uma outra pregação. Mas Jesus fala: para vocês eu explico, para vocês é dado entender os mistérios do reino de Deus. E ele então começa a explicar o significado da palavra. 3 coisas básicas que ele dá o significado. Primeiro, Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Jesus está comparando a palavra de Deus com uma semente que é semeada, que é lançada, né? Então, ele está dizendo,
tudo que eu ensino, tudo que eu prego, e aqui já fazendo uma aplicação, tudo que a minha palavra, que futuramente, não só eu como os apóstolos, e ao longo dos anos, todos aqueles que compartilham e pregam a palavra de Deus, a palavra é uma semente. O que eu estou fazendo aqui neste exato momento é lançando uma semente, né? E aí ele diz, o semeador, em primeiro lugar, era ele mesmo, porque ele estava pregando, ele estava ensinando aquilo, mas também o semeador, nós podemos entender que também foram os seus 12 apóstolos, depois que ele morreu e ressuscitou e voltou aos céus, e também, já 2024 anos de história da igreja, durante todos esses anos, todo aquele que prega e ensina a palavra de Deus é também um semeador, ele também está semeando a palavra de Deus. E o terceiro aspecto do que Jesus diz é que ele vai mostrar que os 4 tipos de solos, né, diferentes, que recebeu aquela semente, são 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de coração. Mas vamos dizer, 4 tipos de pessoas ou coração que dá na mesma. Então, a semente é a palavra de Deus, o semeador é quem prega, é quem ensina, independente se é pastor ou não, amém? Porque todo cristão é chamado para pregar e ensinar a palavra de Deus. Os solos são, no mínimo, 4 tipos de pessoas, ou não só 4 tipos de pessoas, mas os solos, eu vou explicar para você nas próximas semanas, os solos revelam a forma como você responde à mensagem. Então, existe a semente, a palavra, existe o semeador, e existe as pessoas que ao ouvir, ao receber aquela semente, lidam de maneiras diferentes com essa mensagem, com essa semente. E aqui ele vai usar isso como uma terra, né? E você vai ver que existe também outros aspectos. Qual que é o meu propósito ao tratar dessa parábola nas próximas semanas? É fazer uma pergunta para você, ou despertar você para refletir. Qual tipo de solo, ou qual tipo de pessoa você vai ver, você vai ser em 2024? Ou, vou dizer mais, que tipo de pessoa, ou que tipo de solo você tem sido ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o ensino, a pregação da palavra de Deus? Arrisco dizer que, mesmo sem conhecer alguns, eu tenho certeza que essa não é a primeira pregação que você ouve. Amém? Quem aqui não é a primeira pregação que você ouve na sua vida? Seja pela internet e tal. Então não é a primeira vez que você vai receber a semente da palavra de Deus. E a minha pergunta, o meu propósito ao refletir com vocês nas próximas semanas nessa parábola é: qual tipo de pessoa você é ou será ao ouvir a palavra de Deus? Não só hoje, não só agora, mas como tem sido nas últimas semanas, como tem sido na história da igreja, na nossa igreja, da igreja de modo geral, e como você vai ser neste ano de 2024 e no resto da sua vida. Então, esse é o propósito. Mas hoje eu quero tratar da primeira semente. Vamos voltar aqui na semente. Vamos na explicação de Jesus, verso 11 e 12. Jesus disse, o significado é este: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho, e se você lembrar, o primeiro tipo de solo é quando as sementes caíram à beira do caminho e as aves dos céus vieram e comeram a semente. Lembra que Jesus falou isso? E aí ele dá a explicação. Esse primeiro solo, as que caíram à beira do caminho, são as pessoas que ouvem a palavra, mas então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. O primeiro tipo de solo que recebe a semente da palavra de Deus, Jesus disse, é o solo, é a pessoa, ou é o coração, que a semente é lançada no coração dele. Jesus está dizendo que existem pessoas que a semente é lançada no coração dele, como está sendo lançada no seu coração agora. E Jesus disse assim, mas existe um tipo de pessoa que quando a semente cai, imediatamente, preste atenção em cada detalhe da parábola, imediatamente ao cair a semente, o que acontece? Vem o diabo, que é representado pelas aves, e fazem o quê? E comem a semente. Jesus disse, vem o diabo e logo rouba, e logo tira a semente do coração dessas pessoas. Para quê? Para que elas não creiam, e não crendo, não sejam salvas. Que tipo de pessoa é essa primeira pessoa? É a pessoa que o diabo rouba a semente que é lançada no seu coração. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui?
E esse é o meu foco em revelar isso nessa noite. Jesus está mostrando que, em primeiro lugar, o diabo não quer que você creia na palavra de Deus. Primeira coisa, o diabo não quer que você creia na palavra de Deus. O diabo não quer que você creia na Bíblia. O diabo não quer que você ouça uma pregação da palavra de Deus ou um ensino da palavra de Deus e creia nessa palavra. Em segundo lugar, Jesus disse que, percebe como que Jesus está dizendo que o diabo tem a capacidade, o diabo consegue roubar a semente do coração de pessoas. Então não só o diabo não quer que você creia na pregação da palavra de Deus ou no ensino da palavra de Deus, como ele tem a capacidade de vir sobre a sua vida e roubar a semente que foi lançada. Portanto, a terceira implicação disso é que existe uma batalha, que nós chamamos na igreja normalmente de batalha espiritual. Você já deve ter ouvido essa expressão. Mas o que Jesus está nos revelando com esse primeiro solo é que existe sim uma batalha espiritual acontecendo neste exato momento. Enquanto eu estou pregando aqui agora, eu sou o semeador neste momento, eu estou semeando a palavra. Mas existe neste exato momento uma batalha espiritual. Nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas enquanto eu prego, ou todos os domingos, enquanto eu falo aqui, enquanto eu lanço a semente aqui, há uma batalha espiritual entre eu como um semeador da palavra de Deus, que quer não só lançar a semente, mas o meu desejo é que após eu lançar a semente, você creia. Todas as vezes que eu subo aqui para poder pregar cada domingo, a minha intenção não é simplesmente informar você a respeito de algo. Não é simplesmente fazer com que você adquira mais informação ou conhecimento. O meu propósito é lançar a semente para que você creia e crendo você seja o quê? Salvo. Você seja salvo. Agora, se essa é a minha intenção como semeador, Jesus está revelando e está expondo aqui que do outro lado, o diabo também está trabalhando. O que eu estou fazendo aqui agora é um trabalho. A Bíblia chama de trabalho. A Bíblia diz que todo aquele que prega a palavra de Deus, ele está trabalhando, eu estou trabalhando. Mas o que Jesus está revelando aqui é que existe um outro ser que está trabalhando também neste exato momento. Jesus está revelando que enquanto eu trabalho lançando a semente, o diabo, mesmo sem nós vermos, ele também está trabalhando para que você não creia, para roubar a palavra, para roubar a semente do seu coração, para que você não creia no que eu estou pregando e para que você não crendo não seja salvo. Porque Jesus, Paulo diz em Romanos, Deus escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação do Evangelho. O meio que Deus usa para que você creia é aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus. Então Jesus está nos revelando que existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Toda vez que alguém está pregando, seja na igreja ou não, seja no culto ou não, seja quando algum cristão que você conhece está no dia a dia, no horário de almoço, trabalhando com você, ele está compartilhando algo da palavra de Deus com você, está lançando uma semente, porque a semente não é lançada apenas através da pregação, mas todas as vezes que a palavra de Deus está de alguma forma sendo lançada, sendo pregada, ali estará o diabo para tentar, em primeiro lugar, roubar a semente do seu coração. Roubar a semente do seu coração. E eu quero ler alguns versículos que o resto da Bíblia nos mostra como que o diabo trabalha. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus diz assim a Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus está falando com Pedro, um dos 12 apóstolos, que iria ficar na liderança após a sua volta para os céus, e olha o que Jesus revela para Pedro: Pedro, o diabo está pedindo para poder peneirar vocês como trigo. Lembra agora de alguém peneirando? Olha o que Jesus está revelando. O diabo, ele é tão ousado que ele está pedindo para mim para poder peneirar. O que é esse peneirar? É testar vocês, tentar vocês, provar vocês. Irmão, se o diabo fez isso com Jesus estando nessa terra, se o diabo tentou peneirar
os 12 discípulos, apóstolos de Jesus, que eram os braços direitos de Jesus, imagina o que ele não faz comigo e com você hoje em dia. Outra passagem, em João 17,15, Jesus faz a seguinte oração: Pai, não rogo que os tires do mundo, os seus discípulos, ele está orando pelos discípulos. Não oro para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. Jesus não pediu a Deus para nos tirar dessa terra, mas ele pediu ao Pai para nos proteger do maligno. Se você ler o capítulo todo, ele está orando não só pelos 12, mas por todos aqueles que iriam crer na mensagem. Jesus está dizendo: eu oro ao Pai para que o Pai proteja vocês do maligno. Jesus não pediria ao Pai para nos proteger do maligno se nós não corrêssemos o perigo de sermos atacados pelo maligno. 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz assim para a igreja de Tessalônica: nós queríamos visitá-los e tentamos não apenas uma vez, mas duas, porém Satanás nos impediu. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Ele está escrevendo de um outro lugar e ele está dizendo: a gente até tentou, a gente queria visitar vocês, tentamos 2 vezes, não foi uma só, nós tentamos. Mas por que ele não foi visitá-los? Aí Paulo diz assim: porque Satanás nos impediu. A Bíblia não dá detalhes sobre como que foi esse impedimento. A gente não sabe o que o diabo fez, mas nós já sabemos que o diabo não só tentou, mas conseguiu fazer com que Paulo não fosse visitar os cristãos da cidade de Tessalônica. Então, irmãos, percebe como que a Bíblia está nos mostrando que o diabo, ele trabalha, amém? Ele trabalha contra a igreja, ele está trabalhando neste exato momento. Pedro diz assim para os cristãos: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro já diz, o mesmo Pedro, olha para você ver, o Pedro que Jesus falou que o diabo tinha pedido para peneirar, alguns anos depois está escrevendo para os cristãos e dizendo assim: olha, vigiem, cristãos, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Paulo diz assim em Efésios capítulo 6, verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo aqui está revelando que o diabo, ele arma ciladas para poder pegar os cristãos. Por isso que eles deviam revestir-se da armadura para poder permanecer firme diante das ciladas do inimigo. Em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz assim, ele está exortando os cristãos, eu não vou entrar nos detalhes do porquê, mas aí ele vai falando e diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ele está falando de um assunto com os cristãos, eu vou resumir, e ele diz assim: eu estou falando isso para que o diabo não tenha vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Paulo está dizendo para a igreja: olha, nós não podemos, nós temos que vigiar, por quê? Para que o diabo não ganhe vantagem. Em outras palavras, nós estamos numa guerra e o tempo todo o inimigo vai tentar ganhar vantagem. Não sei se você já viu algum filme de guerra, mas às vezes conquistar uma cidade dá uma vantagem enorme para o inimigo. Eu já ouvi um resumo um pouco assim, bem por alto, sobre a Segunda Guerra Mundial, e dizem que foi a conquista de uma cidade ou um lugar específico que definiu os rumos da guerra. Então, olha o que Paulo está dizendo, ele está fazendo essa associação. Paulo está dizendo, o inimigo, ele sempre vai tentar buscar vantagem sobre nós. E aí Paulo diz assim, e nós temos que fazer o máximo que nós pudermos para que ele não tenha vantagem. Porque nós não podemos ignorar a intenção do diabo. O diabo tem as suas intenções, irmãos. E nós estamos vendo, baseado na parábola de Jesus, que a sua principal intenção é roubar a palavra de Deus do seu coração, para que você não creia e para que, não crendo, você não seja salvo. Apocalipse capítulo 12, verso 12 diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Olha, João tem uma revelação e ele diz assim, olha, ai da terra, porque o diabo desceu até ela. E aí ele diz assim, e ele está cheio de fúria, de ira, porque sabe que tem pouco tempo. Irmãos,
nós da igreja evangélica paramos de falar sobre a volta de Jesus. Lembra? Você talvez lembra, quando os evangélicos, tudo deles era falar isso, ó, Jesus está voltando, o tempo está acabando, Jesus está voltando. Mas hoje a gente parou de falar isso, porque não está mais na moda dentro das igrejas. Mas deixa eu dizer para você, nós nos esquecemos que Jesus está voltando, mas o diabo não. E João está dizendo em Apocalipse que esse é um dos motivos pelo qual ele está irado e está indo, fazendo tudo que nós já estamos lendo aqui, tendo intenções de armar ciladas, de roubar a semente do seu coração, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. O diabo sabe que Jesus está às portas, ele não esqueceu disso, por isso que ele trabalha incansavelmente. Alguém disse em algum lugar que o diabo não tira férias. Ele trabalha incansavelmente, por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. E o que ele quer é levar o maior número de pessoas junto com ele para o inferno. Porque o inferno foi criado para atormentá-lo durante toda a eternidade. Mas o que o diabo tenta fazer é roubar a semente do coração das pessoas para que elas não creiam e não sejam salvas. E não sendo salvas, qual é o destino final delas? O inferno juntamente com ele. Então, eu estou resumindo para vocês o que a Bíblia nos revela sobre a atuação do diabo, que expande o que Jesus está dizendo nessa simples parábola. E é assim que a gente deve ler a Bíblia, né? A Bíblia se interpreta juntamente com a Bíblia, e o que a gente não entende só pela parábola, ao ler toda a Bíblia, a gente tem uma compreensão um pouco maior. Então, irmãos, resumindo esse ponto até agora, Jesus está revelando que o diabo está trabalhando, inclusive neste exato momento em que eu estou lançando essa semente. Enquanto, inclusive, eu estou falando sobre isso, ele vai trabalhar de alguma forma para que você não dê crédito, para que você não acredite, ou para que você deixe entrar num ouvido e sair pelo outro e você não dê crédito. Porque, como diz, né? Se você esquecer dele ou se você não acreditar nele, para ele é melhor. Porque aí ele vai poder fazer a festa que for. Agora, o meu segundo ponto é falar um pouco também, resumido, tá? Como que o diabo faz isso? Tá, Lucas, nós vimos até agora que o diabo está trabalhando e que o seu propósito maior é roubar a semente da palavra de Deus dos nossos corações para que a gente não creia e não seja salvo. Mas como que ele faz isso? Porque, talvez você já ouviu, ele não vem com tridente, né? O diabo não vem com tridente, com o rabo, ele não vem na sua forma, vamos dizer, original. Ele vem, como dizem, com um sapatinho de veludo. Ele vem com jeitinho. Ele vem disfarçado, de forma que a gente não perceba que é ele agindo. Mas a Bíblia revela a forma como o diabo age. E esse é o meu segundo ponto. Como que o diabo faz isso? Como que o diabo trabalha? Em primeiro lugar, eu não vou desenvolver os assuntos, mas nós podemos conversar sobre isso depois. Em primeiro lugar, Lucas, como que o diabo rouba a semente do nosso coração? Em primeiro lugar, o diabo questiona, nega e distorce o que o Deus diz claramente. Vou repetir. Qual que é a primeira forma que o diabo age? Ele questiona, nega e distorce o que Deus diz na sua palavra de forma clara. Para ilustrar isso e te mostrar isso, basta você se lembrar de Gênesis capítulo 3. Não sei se você já leu ou já ouviu uma pregação sobre Gênesis capítulo 3, mas ela fala sobre a queda de Adão e Eva. E não sei se você lembra da história, mas o que aconteceu? Adão e Eva estavam no jardim, como um dia qualquer, um dia belo, e a Bíblia diz que o diabo entra na serpente e vai conversar com ela. E Deus havia dito para eles, não coma, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas daquela que está no centro vocês não podem comer. O diabo então entra na serpente e vem conversar com Eva. E o que o diabo diz para ela? 3 coisas. O diabo começa dizendo assim, foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E aí Eva responde, não é de nenhuma. Nós podemos comer de todas, só não podemos comer daquela do centro do jardim, porque no dia em que nós comermos dela, nós vamos morrer. Aí o diabo diz a segunda coisa, certamente vocês não morrerão. E aí o diabo acrescenta, na verdade, Deus sabe que se vocês comerem, vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês vão ser como Deus. Ou seja, em primeiro lugar, o diabo questiona, foi isso mesmo que Deus disse? Em segundo lugar, ele nega, Deus disse que eles iriam morrer, o diabo diz o quê? Vocês não vão morrer. E em terceiro lugar,
o diabo diz assim: na verdade, Eva, Deus sabe que se vocês comerem, na verdade, vocês vão se tornar como ele. Então o diabo questionou, o diabo negou e por fim o diabo distorceu o que Deus havia dito de forma bem clara. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Simples e claro. O diabo questionou, o diabo distorceu e o diabo negou. Irmãos, ainda é assim hoje a forma como o diabo age. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, quando o diabo vem tentar Jesus, que é as famosas 3 tentações de Jesus, durante o seu período de 40 dias no deserto, qual é a forma que o diabo vem conversar com Jesus? Assim como ele foi conversar com Eva, o diabo também veio conversar com Jesus em Mateus 4. Qual que é a forma que o diabo conversou com Jesus? Em primeiro lugar, o diabo disse assim: se tu és o Filho de Deus mesmo, porque um capítulo antes, Deus havia dito para Jesus um dia do seu batismo: tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Logo em seguida, o que o diabo fala para Jesus? Se você é o Filho de Deus mesmo, transforma, não lembro agora as palavras, mas primeira coisa, ele questiona: se você é o Filho de Deus mesmo? Ora, Deus havia acabado de dizer que ele era o Filho de Deus. E o diabo vem e o que? Questiona: você é mesmo o Filho de Deus? Segundo lugar, o diabo diz assim para ele: transforma, se você é o Filho de Deus, pula daqui. O diabo leva ele para um alto do monte e diz assim: ó, pula daqui, porque está escrito no Salmo 91 que Deus vai dar ordem aos seus anjos. Irmãos, percebe o que o diabo está fazendo? O diabo está pegando o Salmo 91, que diz assim: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem e te protejam. O diabo então lembra Jesus do Salmo 91 e diz assim: pula daqui desse alto. Imagina essa altura aqui, ó. Você já viu que aqui é alto. Imagina que o diabo vem e fala: pode pular daqui, porque lá está escrito no Salmo 91 que Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Ele está usando a Bíblia, porém de forma distorcida. E Jesus diz para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, percebe como que tanto com Eva quanto com Jesus, o diabo ele nega, ele distorce e ele usa até mesmo a própria palavra, a própria Bíblia, porém de forma distorcida, para poder enganar, tentar e desviar nós do caminho do Senhor. Então, a primeira coisa, o diabo questiona, nega e distorce. Lucas, como que isso acontece hoje na minha vida? Irmãos, todas as vezes que você lê a Bíblia ou ouve alguém pregar ou ensinar a palavra de Deus, o diabo também vai trabalhar na sua mente. O diabo também vai trabalhar das formas como ele trabalha para questionar, negar e distorcer a palavra de Deus. Não sei se você já fez isso, mas eu vou acreditar que não. Mas isso nós podemos ver aos montes na nossa sociedade hoje. A Bíblia, por exemplo, fala sobre várias coisas. Eu não vou dar exemplo aqui para não estender. Mas a Bíblia fala sobre várias coisas, sobre vários mandamentos do Senhor. Vou usar o exemplo que a gente pregou o ano passado inteiro. Nós vimos o ano passado inteiro sobre o padrão de Deus sobre casamento. Homem e mulher, um homem e uma mulher que se unem em casamento e então têm os seus filhos. Esse é o padrão de Deus, claro, de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Mas o que o diabo faz hoje? O diabo vem e nos incita a questionar a palavra de Deus. Não, mas não é bem assim. Ou então, Deus fala algo claramente na palavra e o diabo soa na nossa mente aqueles pensamentos assim: não, mas não é bem assim não. Mas olha aqui, está claro na Bíblia, porque esse é o trabalho de nós pregadores e cristãos. É pegar a Bíblia, abrir ela e dizer assim para as pessoas: está aqui, está escrito. Olha aqui, está escrito, de forma clara. Mas como que o diabo trabalha hoje em dia? Ele vem e faz com que a gente duvide do que está escrito. A maioria das coisas da Bíblia, irmãos, são claras como a água. Amém? A maioria das coisas da Bíblia são claras como a água. Mas ainda assim o diabo consegue levar as pessoas a distorcer, a negar ou a duvidar das coisas que Deus diz na sua palavra. E essa é a primeira forma que ele usa. Talvez algum dia, ou agora, neste exato momento da sua vida, tem coisas da Bíblia que você já sabe, mas que na sua cabeça, ou que você ouve pessoas questionar, negar ou distorcer. Tem até que ser mudada para se aos dias de hoje. O que é isso se não questionar, negar e distorcer o que a Bíblia diz de forma clara? Segunda forma que o diabo age. O diabo nos incita e nos induz pensamentos e atitudes contra a palavra de Deus. E você vai perceber que tudo tem
praticamente está conectado. Mas o diabo também, ele nos incita, ele nos induz. Vou dizer da seguinte forma: o diabo sopra pensamentos na nossa cabeça. O diabo, eu mandei um filme no grupo da igreja, não sei se deu tempo de vocês assistirem, Os Demônios do Tempo. Se não, assista essa semana. Você vai ver, o filme mostra como que os demônios, eles agem na vida da igreja, e o tempo todo eles estão ali, soprando coisas no ouvido dos cristãos, e gerando todo tipo de atrito, de divisão, de pecado. Não vou dizer que é o diabo que faz você pecar, amém? Você peca porque você quer, porque você ama o pecado. Mas o diabo, ele é o seu torcedor número 1. Você já viu? Quem gosta de futebol aqui? Você vê que vão 11 jogadores do time jogar e tem 60 mil torcedores, sim ou não? Então 11 joga, mas 60 mil fica ali gritando, encorajando os jogadores a jogar melhor, e aí com tudo, e tem time que ganha por causa do peso da torcida. Deixa eu dizer, você peca porque você quer, porque você gosta do pecado, mas o diabo e os seus demônios são a sua torcida. Eles estão o tempo todo te encorajando, te incentivando, falar, vai mesmo, vai com tudo, pega com tudo e tudo mais. E quando você tenta lutar contra o pecado, ele vai vir com jeitinho, com jeito, seja soprando no seu ouvido ou criando situações ao seu redor para te encorajar, te incentivar para que você continue na sua vida de pecado, para que você continue lutando contra Deus, para que você fique fazendo o link com o primeiro ponto, questionando, negando ou distorcendo o que Deus diz na Bíblia de forma clara. Alguns exemplos disso na Bíblia. 1 Crônicas 21:1 diz assim: Satanás levou Davi a fazer um recenseamento do povo. O que é um recenseamento do povo? É contar. Não saiu o IBGE, eu acho que já saiu o IBGE, né? O IBGE é pesquisas que fazem, e uma das coisas que o IBGE faz é contar o número de habitantes. Esse recenseamento era contar. E a Bíblia diz que Deus não permitiu que Davi contasse o povo. Só que a Bíblia diz que Satanás induziu Davi a contar o povo. E o que Davi fez? Contou o povo. Quando Davi contou o povo, Deus veio dizer para ele que ele tinha pecado, que ele tinha se rebelado contra a sua vontade. E as consequências, se você ler a história, foram terríveis. Mas Davi fez porque ele quis. Mas quem que o induziu? Quem que o encorajou? Quem que lançou a sementinha do mal? Já ouviu essa expressão? Quem que lançou a sementinha do mal? Você já viu o desenho ou filme que tem aquela imagem do anjinho, do demônio aqui? Então, o diabo fica no seu ombro ali, soprando coisas no seu ouvido, para te incitar a fazer coisas contra a palavra de Deus. Um exemplo do Novo Testamento: um dia Jesus começou a falar com seus discípulos que ele iria ser entregue aos judeus, ele iria ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Numa dessas vezes, Pedro, então, o mesmo Pedro, chama Jesus à parte e fala assim: mestre, o senhor jamais vai fazer isso. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. Percebe como que Pedro não era o diabo, mas quando Pedro faz Jesus pensar em ir contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que Jesus fosse para a cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Quando Pedro leva Jesus a desviar desse foco, Jesus na hora reconhece a voz do diabo na boca de Pedro. E ele diz: para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, o diabo está o tempo todo nos incitando, lançando pensamento, ideias. É nós quem pecamos, mas o diabo, sem dúvida nenhuma, te conta formas novas de você pecar. E ele faz isso para que a gente vá contra a palavra de Deus. Terceiro lugar, o diabo usa ímpios, pessoas que ainda não creem em Jesus, e falsos crentes e líderes para isso. Atos capítulo 13, verso 7 diz assim: Paulo estava com o precursor Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O preconsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Então nós temos um homem que desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas se opunha a eles, procurando afastar da fé o preconsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse:
Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Vou resumir para você. Tem um homem precursor, tinha cargo no governo, que queria ouvir a pregação da palavra de Deus e chama Barnabé e Paulo para pregar para ele, né? Talvez você foi convidado para estar aqui hoje, mas no caso do precursor, ele estava querendo ouvir, ele mandou chamar, para você entender, ele mandou chamar o pastor, traz o pastor aqui para ele pregar para mim, é o inverso, né? Mas aí olha o que a palavra de Deus diz, que um homem chamado Elimas, um mago que mexia com feitiçaria, estava se opondo a eles, buscando afastar da fé o precursor. Aqui nós temos um homem que Paulo depois vai chamar de filho do diabo. Ou seja, não era o diabo, mas era um filho do diabo. Era alguém que estava fazendo a vontade do diabo. E a Bíblia diz que existem pessoas assim, que são filhas do diabo. Por quê? Porque eles vivem a sua vida para fazer a vontade do diabo. E o que esse filho do diabo estava fazendo? Ele estava indo até um homem que queria ouvir a palavra, que queria abraçar a fé, mas ele estava trabalhando para afastar esse homem da fé, para que o homem não ouvisse Paulo, para que o homem não cresce na palavra de Deus que Paulo ia pregar. Então, a terceira forma que o diabo usa para poder roubar a semente do nosso coração, ele coloca Elimas nas nossas vidas. Entendeu? O diabo coloca sim seus filhos, pessoas que são filhas dele, porque fazem a sua vontade, para vir do nosso lado, para andar do nosso lado, ou para se aproximar de nós, não para nos encorajar a ouvir a palavra de Deus e a crer e ser salvo, mas para se opor à palavra de Deus, para nos afastar da palavra de Deus. Da mesma forma que talvez alguém te convidou para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, o diabo também coloca pessoas no seu caminho para tentar te desviar do caminho do Senhor, para que você não ouça a palavra de Deus. Talvez você conheça pessoas que já te encorajou a ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus em algum lugar. Mas talvez você também tenha nesse exato momento da sua vida pessoas que o contrário. Ah, esse negócio de igreja é besteira. Ah, esse negócio de Bíblia é besteira. Rapaz, você vai ficar acreditando nessas Bíblias, nesse... Estão entendendo? Então, da mesma forma que Deus tem aqueles que servem a Ele e que tenta encorajar você a ouvir a palavra de Deus, a crer para ser salvo, o diabo também tem pessoas que vão fazer de tudo e vão ser usadas por ele. Para quê? Para te desviar do caminho. E essa é uma das formas que o diabo usa para roubar a semente do seu coração. O diabo não só questiona nos seus pensamentos a palavra de Deus, ou te induz a continuar vivendo uma vida de pecado, como ele também, para completar o trabalho todo, e normalmente, irmãos, ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Se não está dando conta de simplesmente soprar coisas erradas na sua cabeça e te desviar em pensamentos, ele vai chamar a cavalaria, ele vai pegar um dos seus filhos, uma das pessoas que servem a ele, e vai colocar no seu caminho, para que você não ouça a palavra, para que você não abrace a fé, para que você não seja salvo. E o que eu quero, meu propósito nessa noite é abrir os seus olhos. Meu propósito nessa noite é chamar a sua atenção de que essa batalha acontece 24 horas da sua vida. Sabe quando é que essa guerra vai acabar? Quando Jesus voltar. Mas até lá, deixa eu dizer para você, nós estamos em guerra. Nós aqui no Brasil não estamos em guerra, estamos? Não, nós estamos de boa, a gente sai e tal. Mas, não sei se você sabe pelas notícias, acho que Israel e Gaza ainda estão em guerra. Você acha que os israelitas ou o pessoal da Palestina está tranquilo no culto como eu e você estamos aqui agora? Porque eles estão em guerra. A qualquer momento pode cair uma bomba e destruir tudo. Ou também na Ucrânia e na Rússia, que eu acho que a guerra diminuiu um pouco, mas ainda existe. Ucranianos, principalmente até mesmo os cristãos ucranianos, uma vez, há uns anos, bem no começo da guerra, eu li uma matéria de cristãos falando que eles vão para a igreja, para o culto, mas eles não sabem se vai ser o último, porque eles podem estar no culto e uma bomba cair e matar todo mundo. Deixa eu dizer, nós não estamos aqui assim no Brasil, então a gente está tranquilo, né? Para nós está tudo tranquilo e favorável. Mas lá não, lá eles sabem que
Quase que você não consegue dormir direito porque você está em estado de guerra. Deixa eu dizer para você, no que diz respeito à caminhada com Cristo, nós estamos em guerra. Vou repetir de novo, nós estamos em guerra. Essa guerra está acontecendo e vai acontecer os 365 dias desse ano e cada dia da sua vida até que Jesus volte. Por isso, o meu propósito com essa pregação, Lucas, isso não é pregação de fazer no início do ano, não. Eu achei que a pregação ia ser mais tranquila. Normalmente é mais tranquilo. Mas deixa eu dizer para você, eu não posso deixar de também tocar nesse assunto. Porque se eu não toco nesse assunto para que o Espírito Santo abra os seus olhos nessa noite, semana que vem ou nos próximos cultos, quando o desânimo bater, e é claro que você pode estar desanimado porque você capinou o lote o domingo inteiro, ou porque você bateu uma laje o sábado o dia inteiro, uma semana inteira, tudo bem, ok, quem é da igreja sabe que a gente não é rigoroso com esses negócios, mas também pode ter dias em que o desânimo seu de ir no culto, ouvir a palavra, é o diabo, amém? É o diabo. Da mesma forma que os irmãos que é da igreja já sabe que, por exemplo, tem irmãos que não vieram hoje e falaram porque foram no aniversário. Nós também somos super tranquilos com isso, entendeu? Já teve irmãos que falaram, hoje eu estou cansado. Beleza, tá tranquilo. Agora, também pode ter pessoas que o diabo coloca no seu caminho para te desviar de ir no culto no domingo, porque ele não quer que você ouça a palavra. Porque ele está trabalhando, ele age, ele trabalha, e nós estamos em guerra o tempo todo, irmãos. E nós precisamos ter isso em mente. Amém? Então, só para resumir. O diabo, como que ele rouba a semente do seu coração? Ele questiona, ele nega e ele distorce o que Deus diz claramente na Bíblia. Segundo lugar, ele nos incita a pensamentos e atitudes. Ele não peca no nosso lugar, e você não venha me dizer que você pecou porque um demônio entrou em você. Algumas igrejas acreditam nisso, mas isso não é verdade. Você não pecou porque o demônio entrou em você e pecou, não. Você pecou porque você quis. Mas como eu disse para você, mas que o diabo fica na torcida, ele fica. Amém? Ele fica na torcida. E terceiro lugar, ele usa não só ímpios, pessoas que não creem e são filhos do diabo. Eu não vou ter tempo para falar porque o meu tempo já está acabando. E esse é um assunto muito grande, né? Mas eu vou ver se eu falo ele depois. Mas deixa eu dizer para você, não vou ler, mas eu posso te mandar depois para você ler na sua casa. O diabo também usa falsos crentes e falsos líderes, pastores, também para roubar a semente do seu coração. Como, Lucas? De forma simples, se ele coloca na sua vida um falso crente, ou um falso pastor, um falso líder, para distorcer a Bíblia, e para você achar que ele é de Deus, mas no fim das contas ele não é, o diabo também te desvia. Sabe por quê? A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ele achar que está no caminho certo e ele não está. É ele achar que está numa igreja saudável e ele não está. É ele achar que aquele líder, que aquele pastor é de Deus, quando na verdade não é. Então o diabo usa essa estratégia também. Eu tenho vários versos da Bíblia para te mostrar que isso é verdade, mas senão eu vou estender e não vou terminar no horário. Meu terceiro ponto, Lucas, o que nós fazemos diante disso? O que eu faço diante dessa verdade? Em primeiro lugar, é até o que eu comecei falando. Lembre-se que você está em guerra. Até que Jesus volte, não se esqueça que você está em guerra. Lucas, eu já sou da igreja. O diabo ainda assim continua querendo roubar a palavra do seu coração. O diabo, ele quer que você... A primeira vítima do diabo é quem não crê no evangelho. E ele luta e se esforça para que você não creia nunca. Mas deixa eu dizer, você que já é cristão, você que já se batizou, que você que já é membro da igreja, o diabo também trabalha no seu coração. Ele também não descansa com você. Vários versos que eu li para você, lembra que o diabo pediu para peneirar Pedro, e Pedro já era convertido. Nós lemos aqui os versos de Paulo falando com as várias igrejas, eles já eram cristãos, mas ainda assim o diabo continua trabalhando. Então, essa palavra não é apenas para você que ainda não crê no evangelho e que o diabo está tentando impedir que você creia. Isso também é para nós cristãos. O diabo não descansa. Amém? O diabo não descansa. Ele tenta impedir que as pessoas creiam e comecem a caminhada cristã. Mas ele também quer tentar desanimar você, desviar você do caminho. Ele não pode tirar a sua salvação, mas ele pode, vamos dizer assim, judiar de você enquanto você estiver nessa terra. Ele vai tentar de várias formas impedir que você viva uma vida cristã plena, sabe? Completa, que dê frutos. E nós vamos ver isso nas próximas semanas.
Então lembre-se de que nós precisamos resistir ao diabo. Olha o que o Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por isso que o tema é, em 2024, resista ao diabo. Porque o diabo está trabalhando e vai trabalhar. A cada domingo que eu estiver aqui pregando, ele também estará aqui para tentar roubar a semente do seu coração. Eu sempre digo para vocês que um dos propósitos de termos culto só no domingo é para que você tenha uma semana para meditar no que foi pregado no domingo e possa não só ouvir e entrar aqui e sair aqui, mas você possa ouvir e deixar que essa palavra caia no seu coração. E que você possa não só meditar na palavra durante uma semana, e que você possa também colocá-la em prática. Agora, deixa eu dizer para você, da mesma forma que eu comecei te encorajando a ouvir novamente, por exemplo, as pregações, o diabo também vai tentar de várias formas impedir durante a semana que você guarde essa palavra no seu coração. Então essa batalha, ela vai permanecer acontecendo. Por isso, o que nós temos que fazer? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Pedro disse, depois de falar que o diabo anda ao derredor procurando quem possa tragar. Ele diz assim, resistam-lhe. Ou seja, o diabo anda ao derredor, mas vocês podem resistir a ele, permanecendo firmes na fé. Então a primeira coisa que eu digo para você, sobre como fazer, o que fazer, é você resistir ao diabo. É você lembrar que você está em guerra. É você lembrar que você não pode descansar, no sentido de lembrar que você está em guerra e de que... E por que isso? É você estar com seus olhos abertos para poder pedir ao Espírito Santo que te ajude a perceber as ciladas do diabo ao seu redor. Pedro não diz isso? Olha, vamos vigiar porque o diabo está armando ciladas. A minha oração é para que o Espírito Santo possa te dar sensibilidade para que na menor aparência do mal você possa perceber. Ore nas suas orações pedindo ao Espírito Santo que te dê sensibilidade, para que você perceba rápido as estratégias do diabo ao seu redor, para que você possa resistir, para que você não caia nessas ciladas. Em segundo lugar, use a armadura de Deus. Eu não vou ler por causa do tempo, mas lá em Efésios 6, Paulo diz, usem a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao diabo. Tem igrejas que ensinam que a armadura é você fazer a seguinte oração: Senhor, eu visto agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato do evangelho, a espada do Espírito, eu visto agora a armadura, em nome de Jesus, amém, estou vestido. Não, não é isso. Não é disso que a Bíblia está falando. Paulo usa partes da armadura de um soldado romano, mas ele diz o que são essas coisas. Paulo vai dizer que, na verdade, a armadura é a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. O que é essas coisas, senão tudo que a palavra nos ensina? E o que é essas coisas, senão as práticas da vida cristã? Oração é prática na vida cristã. A palavra de Deus, a Bíblia, é leitura da vida cristã. E é somente através da leitura da Bíblia que a gente aprende a usar a espada que é a Bíblia. Eu disse para vocês que o diabo tentou Jesus no deserto. Como que Jesus venceu o diabo na tentação? O diabo veio distorcendo a Bíblia. O que Jesus respondeu por 3 vezes? Está escrito e também está escrito. O diabo distorceu a Bíblia. Como que Jesus lutou contra ele e o venceu? Citando a Bíblia. Então a oração, a leitura da Bíblia, a salvação, lembrar da salvação em Cristo, a fé, que é o que ele chama de defesa, tudo isso são coisas da vida cristã que nós praticamos e que através da prática constante dessas coisas a gente resiste ao diabo. Irmãos, você não vai vencer e não vai conseguir resistir ao diabo se você não ler a sua Bíblia. Você não vai conseguir resistir ao diabo se você não desenvolver uma vida de oração. Então todas essas coisas, se você não crescer na fé, porque a fé ela cresce, ela se torna mais forte, mais robusta. Esse é um dos motivos pelo qual nós congregamos e ouvimos pregação todos os domingos, para que a nossa fé ela seja fortalecida, para que a gente possa crescer no conhecimento da palavra e aí, então, fazendo um paralelo, aprenda a usar a espada. Então, é usando essas coisas da vida cristã, que nós aprendemos a resistir ao diabo. Eu resumi para vocês, inclusive, na primeira pregação,
a palavra de Deus, a Bíblia, oração e congregação, que é o congregar. O que é o congregar? É viver com os irmãos, é caminhar juntos, porque sozinho, irmãos, você é presa fácil do diabo. E a Bíblia, em vários lugares, do início ao fim, ela fala que nós temos que resistir juntos. Não sei se você reparou, mas todos os versículos que eu li, onde Paulo fala, onde Pedro fala, ele sempre coloca no plural. Perceberam isso? Resistam, plural. Para que vocês possam resistir-lhe. Vistam, é plural. Por quê? Porque os apóstolos estão escrevendo para os cristãos juntos, como igreja. E é assim que nós lutamos contra o diabo, juntos. Imagina um único soldado ucraniano tentar vencer o exército russo. Imagina um único soldado israelita tentando vencer os terroristas lá na faixa de Gaza. Tem vitória? Não tem. É juntos que nós caminhamos e nós lutamos contra o diabo. Há uns 2 anos atrás, eu preguei uma pregação sobre vencendo o pecado juntos, ou lutando contra o pecado juntos. Porque um dos propósitos para se congregar é para que nós lutamos juntos contra o diabo. Porque nós tropeçamos, nós às vezes somos feridos no meio da guerra. E é por isso que precisamos ter soldados ao nosso lado, que caso eu seja atingido, eles possam pegar eu um do lado, outro do outro, e possa dizer, não, nós vamos continuar até o fim. Quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Até o Último Homem? Assista Até o Último Homem. Você vai ver como que é importante ter sempre alguém que, se foi ferido, ele possa jogar você nas costas se for preciso e falar, não, eu vou te ajudar. Meu último ponto, e eu finalizo. Terceira coisa que você deve fazer para resistir ao diabo. Lembre-se que a vitória já é nossa. Lembre-se que nós fazemos parte do time vencedor. Lembre-se que Jesus já conquistou a vitória nessa guerra por mim e por você. Olha o que Colossenses capítulo 2 diz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Aí olha o que ele diz. E Ele a cravou pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Olha para mim, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Ele não foi para a cruz apenas para perdoar os nossos pecados, apenas para pagar o preço por mim e por você. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ali era a guerra acontecendo. Jesus na cruz do Calvário era a batalha definitiva, era o dia D. Dizem isso, né, quando se trata de uma guerra, olhando para trás eles dizem, o dia D foi a batalha tal. Deixa eu dizer para vocês, o dia D aconteceu na cruz do Calvário. E deixa eu dizer para você a boa notícia, o nosso Senhor Jesus venceu a batalha por mim e por você na cruz. Não sei se você lembra da história de Davi e Golias, mas Davi foi lutar contra Golias porque ninguém queria lutar contra Golias, porque ninguém do povo tinha coragem de lutar e ninguém conseguia vencer Golias. Davi pegou e falou assim, eu vou lutar contra ele. Davi vai, vence, e a vitória não é só de Davi, mas é de toda a nação de Israel. Deixa eu dizer para você, no dia em que Cristo Jesus foi para a cruz, Ele estava indo contra Davi, lutar contra o nosso inimigo, que é o diabo, que é a morte, e Ele foi no meu e no seu lugar, e Ele, a boa notícia é que assim como Davi, Jesus venceu por mim e por você. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus venceu a guerra por mim e por você. Jesus já conquistou a vitória sobre Satanás, seus demônios, sobre a morte. Jesus venceu no meu e no seu lugar. E Ele não só venceu, como Ele humilhou o diabo. A imagem é quando os soldados romanos venciam uma guerra, eles pegavam os inimigos, todos os sobreviventes, e faziam uma carreata, uma passeata na cidade, com os inimigos sendo derrotados, e o pessoal começava a humilhar os inimigos. Isso era não só para mostrar que eles venceram o inimigo, mas que eles estavam humilhando o inimigo. Paulo vai dizer que na cruz do Calvário, Jesus não só venceu, mas Ele humilhou o nosso inimigo. A vitória Jesus já conquistou.
Essa batalha que nós temos que batalhar, deixa eu dizer, a vitória já é certa. Você já entrou numa guerra já sabendo do resultado final? Então, a guerra da vida cristã, nós já sabemos o resultado final. Se nós cremos em Cristo Jesus, nós fazemos parte do time vencedor. Jesus venceu no meu e no seu lugar. Irmãos, isso deixa, apesar de uma guerra, isso deixa as coisas um pouco mais tranquilas. Porque nós sabemos que no fim, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Já dizia uma música antiga. Olha o que o autor de Hebreus diz. Jesus também participou da condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Apocalipse já nos diz o resultado final dessa batalha. Jesus já venceu. A batalha definitiva já aconteceu. Lucas, então por que a gente ainda tem que lutar? Você já cortou uma minhoca no meio? Ou já esmagou a cabeça de uma serpente, de uma cobra? Se você esmaga a cabeça de uma serpente, o corpo ainda fica o quê? Ainda fica mexendo. Se você corta uma minhoca ou uma lagartixa, já tentou matar uma lagartixa, que o rabo ficou para trás e ficou o quê? Mexendo? Então, Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. Jesus já venceu o diabo na cruz. Mas o que então o diabo está fazendo ainda? Apenas o corpo dele mexendo. A atuação do diabo ela é verdadeira e nós não podemos brincar com ela, como eu tratei até aqui. Mas deixa eu dizer para você, não é para nós desesperarmos, porque o nosso Senhor já o venceu. E é exatamente porque Ele sabe que é derrotado que Ele tenta fazer com que você vá junto com Ele para o seu destino final, que é o inferno. Portanto, não se esqueça de que nós fazemos parte do time vencedor. E que isso deve ser a nossa maior motivação para entrar na guerra e para lutar essa batalha. Porque a gente sabe que no fim das contas, nós seremos os campeões. Nós já somos os vencedores. Amém? Fique de pé. E uma última promessa para você. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que os nascidos de pecado, pois o Filho de Deus maligno não os toca. Deixa eu dizer para você, mesmo o diabo tentando roubar a semente do seu coração, se você crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, se você crê em Jesus, o diabo não vai poder tocar na sua vida. Ele vai continuar rodeando, ele vai continuar ameaçando, ele vai continuar usando situações ao seu redor, pessoas ao seu redor, mas deixa eu dizer para você, ele não vai ter o poder de tocar nenhum fio da sua cabeça. Porque Jesus Cristo, aquele que venceu por mim e por você, protegerá a sua vida. Por isso, até nos dias em que você achar que está sendo derrotado, lembre-se, você já tem a vitória. E a única coisa que o diabo faz é tentar fazer barulho para você achar que está derrotado. Eu ando de moto, eu tenho moto. Então, às vezes, lá na minha rua tem uns cachorros que... Quando eu vou passando de moto, os cachorros vêm latindo. Já teve essa experiência de um cachorro vir latindo do seu lado? Ou então dentro do portão da casa do dono do cachorro, começa a latir. Se você tiver o cachorro latindo atrás de você de moto, se você para a moto, o que o cachorro faz? Ele vira e dá meia volta na mão. Ou então já teve experiência do cachorro estar latindo no portão, você gritar para o lado dele e ele sair correndo? Então o diabo é assim. Tudo que ele tenta fazer é fazer barulho, para que a gente fique com medo, para que você se esqueça de que ele já está derrotado. Por isso que você tem que se lembrar de que o derrotado já é ele. E que não importa o barulho que ele faça, ele já é derrotado. Por isso você vai permanecer firme com o Senhor. Amém? Para você que é cristão, diante dessa palavra, resista ao diabo nesse ano. Lutas vão vir, adversidades vão vir, o diabo vai tentar, mas lembre-se, você já venceu, mas mesmo assim você precisa lutar. Essa é uma vitória que, apesar de sabermos que temos a vitória, é uma batalha que, apesar de sabermos que tem a vitória, ainda assim temos que pegar na espada e lutar, como era no Antigo Testamento. Deus falou, vou dar a vitória, mas eles tinham que pegar a espada e lutar contra os inimigos. Agora, eu finalizo falando com você que ainda não crê no Evangelho, ou ainda não lançou completamente
a sua fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. Eu vou dizer para você de forma muito ousada: se você ainda não crê em Jesus, creia agora. Se você ainda não lançou sua fé, esperança e confiança em Cristo, deixa eu dizer para você, não espera amanhã não, lance agora. Porque você pode achar que pode deixar para amanhã, para o ano que vem, né, para o meio do ano, daqui a pouco, depois, mas deixa eu dizer para você, principalmente se você ainda não lançou sua fé em Cristo, o diabo vai fazer de tudo para que você nunca o faça. Nunca o faça. E o diabo, nós vimos em Apocalipse, ele está vindo rápido, porque ele sabe que tem pouco tempo. O diabo talvez sabe que ele tem que roubar essa semente para que você não creia em Jesus. Por isso que eu digo para você, não perca tempo, creia em Jesus, lance a sua fé a Ele, comece a viver para Cristo e com Cristo, antes que o diabo consiga fazer algo e armar algo na sua vida que impeça você de crer por toda a sua vida. Por isso, creia hoje, comece hoje, tome uma decisão hoje de começar a viver para Cristo e com Cristo, para que então você possa estar seguro nas mãos dele, e ainda que a partir de então o diabo possa tentar, ele não vai poder tocar na sua vida. Cubra a sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu sei que palavras assim, assuntos assim, eles soam um pouco pesados, eles deixam o clima do culto um pouco pesado, mas exatamente por causa dessa verdade que eu expus aqui hoje, que assuntos como esse deixam o clima um pouco tenso, porque as obras de Satanás foram expostas aqui nessa noite. Portanto, a minha oração, Senhor, é para que agora o diabo seja repreendido, seja amarrado, seja expulso deste lugar, e para que o diabo, Senhor, não roube a semente que foi lançada, não só agora, mas como tem sido lançado no coração de cada um que ouve e ouvirá essa pregação. A minha oração é para que os cristãos levem a sério a vida cristã, porque eles estão em guerra e não podem baixar a guarda, Senhor. Nós vemos muito cristãos desanimados, abatidos, porque se esqueceram que estão numa guerra e que não podem baixar a guarda, de que o culto, de que a igreja é um quartel-general de treinamento para essa guerra, ou de onde eles são tratados para voltar para a guerra. E por fim eu oro por aqueles que estão me ouvindo e que me ouvirão, e que por algum motivo ainda não lançaram completamente a fé em Cristo Jesus. A minha oração é para que elas ouçam a voz do Espírito Santo e possam fazer agora, neste exato momento, e possam decidir agora, e que hoje possa ser uma data que marque uma mudança de rumo na vida deles, em que eles possam crer em todas as palavras que já ouviram nessa e em todas que ouvirão neste ano aqui neste púlpito, Senhor. Que eles possam não apenas ouvir a semente ser lançada, mas que eles possam crer, e crendo sejam salvos por aquele que já venceu na cruz do Calvário por nós. Que possamos, Jesus, nos lembrar de que a vitória é nossa, e que estando em tuas mãos, o maligno não poderá nos tocar, ainda que tente. Obrigado por este culto, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor segurou a chuva e ela não nos impediu, Senhor, de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês, ide-vos em paz, que o Senhor os acompanhe e que essa palavra encontre uma terra fértil no seu coração. Amém? Deus abençoe. E hoje eu posso ver, pois eu tô no meu pensar.